Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da trilogia Wonderworld, da autora Mi Franklin. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Recapitulando rapidinho, o primeiro livro é Ela é do Supremo, que vem contar a história de Antonella e Francis. Francis, ele é um lobo supremo, ele tá acima de qualquer lobo, de qualquer alfa, e ele, por uma escolha errada, ele acabou pagando caro por isso, se transformando em um lobo amargo, se transformando em um lobo solitário. A partir do momento que a profecia se concretiza e a nossa Antonella chega à vida dele, tudo se transforma. Lembrando que a ela viveu até seus próximos 18 anos como uma humana, sem saber da sua origem, e a partir do momento que ela reconhece quem ela é, ela precisa também aceitar que ela tem uma missão, que é ser a companheira do Supremo. Então, o primeiro livro, ele tem uma comédia, mas para mim o segundo é mais comédia, para mim o segundo é mais intenso, para mim o segundo casal, eu fiquei mais apaixonada. Então, eu venho contar para vocês a história O Vampiro é de Ela, que contém 482 páginas, e preparem-se, porque essa lobinha com esse vampiro vão dar o que falar. Lá no primeiro livro eu falei para vocês que os lobos não entravam no território dos vampiros e vice-versa. Que existe ali o vampiro Estevão, que é um desafeto muito grande do nosso Francis, mas por conta de alguns acontecimentos ele teve que se aproximar para poder ajudar a nossa Antonella a salvar o seu amado. A profecia também dizia que da junção de uma loba com um vampiro existiria ali o nascimento de um bebê híbrido. Bebê esse que teria uma força, que teria ali uma missão muito grande no meio desse mundo sobrenatural. O Francis, ele fica de cabelo em pé, porque ele sabe que essa profecia está dizendo que a sua filha será a companheira desse vampiro. Lembrando que o nosso Francis, ele conhece um lado muito obscuro desse conde, que é o conde Estevão, que faz com que ele fique mais receoso ainda de entregar uma de suas filhas. O nosso Francis, ele acabou tendo 3 filhas, que é a Chloe, que é a Lizzie e que é a nossa Ella. Todo mundo acredita que a loba da profecia é a Chloe, porque ela é a mais velha, porque ela é a que vai tomar o lugar do seu pai como suprema. Então, nada mais justo que seja ela. Porém, ao longo da história, todos acabam tendo que admitir e reconhecer que a loba é a caçula, a nossa Ela. Só que a nossa Ela, gente, é aquele tipo de loba que ela cresceu ouvindo a história da sua mãe, que viveu em um mundo no meio dos humanos, que ela estudou, que ela teve seus paqueras, que ela foi feliz. E dessa forma, a nossa Ela deseja ter a mesma vivência. Então, agora que ela já tem os seus, acho que 19, 20 anos, então ela almeja isso. Poder ir para a cidade, poder ter um trabalho, poder conviver com pessoas normais e poder, assim, experimentar tudo que a sua mãe experimentou. Ela já teve a sua transição, porque aos 18 anos é que tem a sua primeira transformação, então ela sabe muito bem lidar com o seu lado loba, controlar, então ela não vê problema nenhum. Francis, ele tá meio assim de deixar a bonequinha aderir, mas ele acaba aceitando. O nosso Estevão, ele é um vampiro, ele é um conde, mas ele esconde um segredo por trás do nascimento dele, por trás da criação dele, por trás de realmente quem ele é. Ele, a partir do momento que ele descobre que ele tem, que existe essa profecia, que diz que ele terá ali uma companheira loba, eu digo para vocês que ele tenta fugir, ele reluta ao máximo possível, ele fica distante, porque afinal de contas ele já é um senhor idoso, né? Ela ainda é novinha perto dele, então ele soube do nascimento dela, ele não quis acompanhar. Quando ela teve a primeira transformação dela, que é normal que os companheiros estejam junto quando sabe quem são, ele não esteve. Então, ele fez de tudo, gente. Ele fez do possível e impossível para ficar longe dela. Só que percebendo que não tinha como fugir, ele acaba indo ao encontro da família para poder tomar o que é seu, que é a nossa Ela, mas chegando lá ele se depara que ela não se encontra mais, que ela foi viver a sua vida em outro lugar. Ele fica louco da vida, ele fica muito raivoso, e é nesse dia que todo mundo descobre que a prometida não é a Chloe.
Ele volta então para sua vida, louco da vida, pensando como que ele vai agir daqui para frente, mas aí ele tem uma surpresa agradável, porque ele encontra ela e assim, gente do céu, as coisas começam a ficar muito intensas, as coisas começam a pegar fogo, porque o nosso Estevão, o nosso vampiro, ele é aquele galanteador. Por mais que ele saiba que existe essa profecia que faz com que ele saiba que ela é a companheira dele, que ele não conseguirá ter outra mulher na vida dele, a não ser aquela loba, ele deixa bem claro que ele não vai forçar, que ele vai deixar que ela decida, que ela venha até a ele. Mas isso não quer dizer, gente, que ele não vai querer mostrar para ela o que ela tá perdendo. Isso não vai dizer que ele vai ser aquele vampiro pacífico, aquele vampiro que vai ficar de longe olhando. Não, gente, ele vai ficar de perto, muito pertinho. Ele vai fazer com que ela sinta a presença dele nos poros, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Ele vai fazer um jogo de sedução com essa loba que, olha, ela tem que ser muito forte para aguentar tudo que virá, porque, gente, o cara é intenso. Só que assim, conforme a história vai se passando, a nossa ela é aquela mulher que ela sabe muito bem que não tem como fugir daquela situação. Ela sabe que não tem como ela renegar ele, vamos dizer assim. Dessa forma, ela acaba entrando no jogo dele. E é nessa jogada dela que ela acaba transformando ele de certa forma. Porque ele é um vampiro frio, ele é um vampiro calculista, ele é aquele que ele mata sorrindo. Só que a partir do momento que ele começa a conviver com ela, ele se transforma numa pessoa, vamos dizer melhor, porque ela tá vivendo no meio de humanos, então ele vai ter interação com esses humanos, então assim, ele vai falar algumas coisas, ele vai querer fazer algumas coisas que ela vai tentar controlar ele, dizendo para ele não fazer isso. Ela é uma loba muito brava, então ele acaba sendo assim o cachorrinho dela, a maneira que ela trata ele, os apelidos que ela dá para ele é muito divertido. Só que como eu falei para vocês, ele tem um passado, ele tem ali uma história que somente o Francis sabe e mais uma pessoa sabe. Então, e ele está correndo contra o tempo para poder eliminar o mal que faz parte desse passado dele. E ainda mais agora que ele tá ali com a sua companheira, que ela tá cedendo aos seus encantos, que ela tá querendo fazer parte sim da vida dele, então ele tá mais intenso ainda em poder colocar a mão nesse ser que está seguindo ele, nesse ser que está aprontando muito para chamar a atenção dele, para que assim ele possa viver ao lado da sua lobinha e principalmente protegê-la. Que ele sabe que esse mal que está à espreita vai querer usar ela, porque ele já percebeu, gente, que ela é o ponto fraco dele. Dessa forma, ele vai tentar fazer escondido, ele vai tentar esconder dela o máximo possível, mas não tem como. Vai chegar um momento que ele vai ter que contar e ela vai ter que ajudar ele. Só que é engraçado assim, a nossa, ela vai acabar vindo como uma, vamos dizer, feminista na história. Ela vai acabar entrando ali no mundo dos vampiros, vai ter toda aquela situação de que ela vai ser apresentada como a sua companheira, ela vai ter que passar pelo julgamento daquele povo vampiro, mais do conselho, ainda vai ter que enfrentar uma das amantes ali do nosso Estevão, que ela quer ser, né, a companheira dele, e quando ela vê a ela chegando, ela vai querer aprontar, porque ela não vai aceitar muito bem, mas o que ela não imagina, gente, é que a nossa ela não é uma lobinha bobinha, que a nossa ela luta pelo que ela quer, e ela não tem medo de mostrar suas garrinhas. E eu vou dizer para vocês que a amante ali do nosso Estevão, ela vai sentir realmente as garrinhas da nossa ela. Então, conforme ela entra nesse mundo, ela começa a fazer transformações. Ela começa a agir de forma a criar novas leis, a cuidar daquele povo ali. Então, vários vampiros, eles vão acabar aceitando ela logo de primeira, pela evolução que ela vem fazendo ali. Outros já vão ficar meio com o pé atrás e outros, na primeira oportunidade que tiver, né? Claro, óbvio que eles vão tentar fazer de tudo para poder tirar ela do meio deles, para poder fazer com que ela volte ao lugar dela, que é do lado das alcateias, do lado dos cachorros, como eles costumam dizer. Então, é uma história que para mim foi mais intensa, porque vai chegar o momento do acerto de contas do Estevão com esse lado mal, com esse ser que o atormenta tanto. Lembrando que realmente ele vai usar a nossa ela para isso. E a nossa ela vai passar por momentos muito difíceis. E a forma que o nosso Estevão ele vai agir para defendê-la, agir para salvá-la, como ele vai chamar
o nosso Francis, para estar do lado dele. Nós vamos conhecer um outro lado do Francis, que ele não é só um lobo, ele tem um outro ser dentro dele também. A forma com que eles vão lidar com tudo isso e principalmente como eles vão vencer esse ser. E volto a dizer para vocês que será assim uma história bem quente, uma história bem caliente, porque até que aconteça realmente o nosso Esteban, ele vai levar a nossa lobinha à loucura com seu jogo de sedução. Então, eu venho deixar para vocês, então, o segundo livro dessa trilogia, dizendo para vocês não perderem, que é 2 histórias, que eu li só até as 2 até o momento, que é 2 histórias bem interessantes, que tem ali comédia, que tem algumas coisas para você repensar, que tem ali esse lado sobrenatural, que para quem gosta, gente, é ótimo, porque você vai se embrenhando e vai descobrindo várias coisas. Então, para mim, assim, é uma história bem completa. Então, vou deixar vocês com o segundo livro, agradecer a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.